Quando se lê poesia colonial, uma coisa que eu me dediquei e me dedico ainda bastante à vida, né, de pesquisa, a literatura colonial ela é muito mal lida, muito distorcida, muito deformada em função de um telos do presente do Brasil independente, por exemplo. Então a gente não consegue ler todas as violências, inclusive, que estão supostas nas letras do século XVII e XVIII, né? Porque os livros didáticos, os livros de história literária, os ensaios literários, né? Muitos historiadores, ao falarem das práticas letradas, não sabem falar. Peguem a Sua Excelência, Dona, me desculpem, Laura de Melo e Souza, é uma excelência e tal, mas ela é incapaz de ler sem determinados telos iluministas, que hoje a gente tem que lutar por eles, mas eles são limitantes de uma leitura histórica adequada, por exemplo, de um passado do século XVIII. Né? Ela às vezes se limita a dizer, naquele tempo o privado e o público se misturavam, mas só porque ela deve ter recebido alguma crítica muito claramente em relação a isso, mas sobretudo em relação à poesia, ela tem uma leitura, claro, muito ligada ao pai dela, que é o grande professor, mas que, afinal de contas, não deixa de ser o construtor de uma universidade lá que, a partir da hipótese dele, faz uma espécie de monobloco, né, que considera a única leitura possível do Brasil, a teleologia que o Antônio Cândido, de certo modo, adapta do romantismo e do modernismo brasileiro. Né? E aí sempre confirmando muito as mesmas hipóteses das leituras dos objetos poéticos, ou letrados em geral, confirmando a ideia de que nós estamos degrauzinho após degrauzinho galgando para a civilização. A rigor é isso mesmo. E aí a ideia de que as letras salvam e que quanto mais a gente letrar e tal, evidente que estamos num tempo em que a questão do conhecimento verdadeiro acho que está posta, né? Nós todos que relativizamos historicamente as coisas, temos que ter responsabilidade com o presente e pensar que a questão do verdadeiro, a gente não tem respostas absolutas, e por isso ele é perigoso, mas a questão do verdadeiro está posta hoje, porque se a gente está falando de mentira, a gente está sempre pressupondo que existem bases, né, que podem, vamos dizer assim, garantir a convivência dos povos, das pessoas, se considera o que é de confiança, aquilo que produz uma verdadeira fides, né? Uma coisa importante para um conceito grego, né? A confiança, né? A fides, que é o crédito em latim, né? O crédito que você gera com a sua fala, né? Com as palavras que você articula, por exemplo, na retórica. E isso está em todas as relações hoje. Numa sociedade hiperletrada é isso, a gente se pega batendo um no outro na internet, nessa, vamos dizer, construção que o século XXI, XXII, XXI, de certo modo, estão colocando, que todo mundo absolutamente conseguir expressar aquilo que tem e registrar isso e botar em letras, né? Lembrando que a letra não acompanha o corpo e isso tem causado enormes transtornos, vamos dizer assim.